A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade, porque o Senhor é Deus, majestoso, poderoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Esse é o nosso Deus, que faz coisas impossíveis e aos olhos dos homens que não tem jeito. Para o Senhor é só uma questão de um tempo dele para realizar e não do meu e do seu tempo. Eita Jesus, eu acho esta palavra, quando ela vem em confronto conosco, ela é tão forte. Ela é tão forte, a gente não sabe, às vezes, até pronunciar. Quando você teme o céu, até a palavra que é, aleluia, declarada, você tem reverência e temor, porque confronta. E aí, se você não estiver embaçado na verdade de Cristo que te ensinou, eita, treme nas bases. Aleluias. Graças a Deus, amém, irmãos? Poderoso é o nosso Senhor, faz um coração para Jesus Cristo. Declara para hoje, diga, o laço partiu e eu escapei, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso. E tudo que eu estou em oração, eu vou aos teus pés, Senhor, tu responde para nós. E hoje é assim, mais um dia, que até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Graças a Deus. Pega suas lanças, que são de 2 gumes, ó, está afiada. E ela corta lá e corta cá. Eita, Jesus. O nosso Senhor faz desse jeito. Ele corta e nós pegamos a nossa parte. Amém? As escrituras hoje nós estamos nos referindo que o Senhor está conosco. E Ele já deu direção. Eita, batalhas são grandes, mas não é hora de parar para dizer guerra. É hora para dizer estou na batalha, porque Jesus diz que vence na minha frente. Glória. Aleluias. Eita, Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. A partir do versículo 1, que está em 1 Samuel. Graças a Deus. Eu estava fazendo uma pequena anotação, irmãos. Aleluias. 26, 1 Samuel, e que diz assim, ó. Tu se revelas, né? Jesus revela quando a gente tem uma oração em profundo. Porque ele mesmo, na hora de todas as situações, ele era Deus na terra, sendo homem 100% homem, 100% Deus. Mas ele subia os montes para orar. A coisa dava um aperto, ele disse, eu vou buscar lá no consolo do meu pai, orar. Se ele era Deus na terra, orava, e eu e você diante das batalhas não vamos orar. Rasgai tudo em oração. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Que quando nós oremos, Senhor Jesus, fala conosco. Aleluias. Obrigado, Senhor Jesus, que seja a tua palavra, não a minha, que sai da minha boca, mas seja a tua, Senhor. Aleluias. Que possa ser canal de bênçãos para aqueles que vão receber esta palavra. E diz assim: os ifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Davi está escondido na colina de Aquilá e em frente ao deserto de Zazimon. Então Saul desceu o deserto de Zife com 3.000 dos melhores soldados de Israel. Anota aí, eu amo isso. 3.000 dos melhores soldados de Israel em busca de Davi. E Saul acampou ao lado de uma estrada na colina de Aquilá, em frente do deserto de Jazimon. Mas Davi permaneceu no deserto. Quando viu que Saul estava seguindo, enviou espiões e soube que Saul havia de fato chegado. Então Davi foi aonde Saul estava acampado e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, o comandante do seu exército, havia ali deixado Saul e estava deitado em um acampamento com um exército acompanhado ao seu redor. E Davi perguntou então ao Itita e a Meleque e a Abenassai, filho de Zeruia e o irmão de Joabe, quem descerá comigo ao acampamento de Saul? E disse Abissai: Rei, vou com você.
E Davi e Abissai entraram à noite do acampamento e Saul estava dormindo e tinha ficado sua lança no chão perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. E Abissai disse a Davi: hoje Deus entregou seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão. Com um só golpe, não precisarei de outro. E Davi, contudo, disse a Abissai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanece inocente? Então, juro pelo meu Senhor, disse ele, o Senhor mesmo matará. E chegará a sua hora e morrerá, e ele irá à batalha e perecerá. Amém? Eita! Jesus, quando fala, ele fala. E neste momento, a brasa, né? Eu fiz a anotação. A brasa de fogo acendeu na cabeça de Davi. E Deus está dizendo assim: brasas de fogo acendem sua cabeça por suas atitudes. Que aos olhos do outro parecia uma besta, um bestão. Mas você está colhendo brasas de fogo em sua cabeça, porque justiça quem faz é o céu. Harabasurabaia. Irmãos, eu fiz questão e disse: Senhor Jesus, me ajuda nesse texto. Me ajuda, meu mestre. Porque nós dependemos dele total. Total. Aqui diz que são 3.000 homens dos melhores de Israel que desceu com Saul para Gibeá. Ou melhor, ele deixava Gibeá para o deserto de Zefé. Aleluias. É assim que se pronuncia? De Zif. Aqui diz que ele estava com seus comandantes, aqueles dos melhores de Abner. Lá na frente vai saber o que aconteceu um pouquinho com Abner. Em uma situação, aleluias, que é um texto maravilhoso. Davi perguntou assim, ó. Já Davi, com estratégia, foi lá como espião, verificou o território. Aleluias. Verificou que estava ali todo. Desta vez não tinha um acampamento, conforme ele tem estratégia de fazer um acampamento e ficar uma lança do lado. E Davi viu que ele não fez isso. Ô irmãos, tu achas que alguma peleja, alguma situação está ao redor minha e sua? Jesus, ele não já tocou as orquestras celestiais para que promovesse todo bem em seu favor? Um exército inteiro dormindo, você não acha estranho, não? 3.000 dos melhores dormindo? Jesus disse: não dorme nem toscaneja aquele que é o guarda de Israel sobre sua vida. Mas tenha tão somente, seja forte e corajoso como Jesus conosco na palavra diz em Josué. Ou quem conhece esse ministério sabe que eu falo de Deus todo eterno, soberano, quando Jesus conosco. Amém? Porque já esteve aqui conosco e ressuscitou. Aleluias. Tu achas que aquilo não foi tudo providência divina? Tu acha que Deus não coloca situações para que possa ver como você se comporta? Etarachecarabai. Oh, aleluias, eu tô pegando, Jesus. É o poder de Cristo descendo na terra para falar comigo, com você, que as brasas de fogo estão acesas e elas são depositadas em sua cabeça no céu, para que Deus dizer: eu sou contigo e vitória te darei. Rabai, Kandassubarai. E ele estava dormindo. Mas Davi, antes disso, depois que fez o inspecionamento do território, porque Saul foi ao encontro dele olhando ele como traidor. E o ato que Davi fez não foi só como de bravura, de homem íntegro, mas de homem do céu. E ele mesmo disse na palavra, no versículo, aleluias, 11. O Senhor mesmo matará e chegará a sua hora, ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. E o Senhor que me livre de levantar a mão contra um ungido. O ungido foi escolhido pelo povo, Deus aprovou. Mas aqui, Davi não usou de covarde. Ele estava com o senhor dos melhores do agente do exército à frente, que se chama o irmão de Joabe. Aqui Joabe não está com ele. Aleluias. Deus escolhe quem é que está nas batalhas com você. Ache carai. Porque Joabe estava no dia do intento que o seu filho o perseguia. Ele disse: agora vai chorar pelo teu filho? O teu povo está todo aí fora, vai entristecer seu povo, meu rei.
Então tem batalhas específicas que Deus levanta pessoas para estar com você. E Deus diz assim, eu sei o que faço e também eu promovo. E você está em ambiente que eu possa estar só a observar. Deus disse que não precisa nem você falar. Quando você pede socorro a Ele olhando para o céu. Ele diz que vê. Aleluias. E aí Davi lançou a palavra. Quem desce comigo? Disse assim, provavelmente ele disse, quem é o corajoso que vai descer? Tem 3.000 homens dos melhores lá com o rei. Aí Abissai disse, eu desço. Abissai era irmão de Joabe, que eram filhos da irmã de Davi. Aleluia. Zoria. Eu acho que a pronúncia é essa. Aleluias. E aí eu me lembrei, conectei com Gideão, lá em 1 Reis 17, disse a palavra do Senhor. Os covardes, os medrosos voltem, porque só segue os 300. E era quantos milhões no exército que foi? Quem está com Deus está com a vitória, está com maioria. Mas Deus disse, eu escolho pessoas para cada tipo de batalha. E voltaram. Era 32.000. Né? Mas Jesus disse, naquele momento Deus disse, que estavam ali a peleja, mas os corajosos foi que seguiram com Gideão. Aqui o corajoso, quem desceu foi Abissai. Estava Abissai e Amaleque, aquele que sempre é um companheiro de Davi. E ele desceu. E aí o próprio Abissai disse, basta uma lança, não vai gastar nem lança. Eita Jesus. Deus disse que coloca pessoas enzímias, com habilidades enzímias. Você não se abstém quando Deus chamar alguém para ser saudada do céu, para vir em benefício de ajudar uma pessoa que Deus está querendo que seja uma ajudadora, uma intercessora, uma saudada celestial. Porque tem recompensa, irmãos. E Deus vai revelando em oração. Aleluias. Deus se revela a mim e a ti. Então vamos orar. Orar, e é momento de orar. Pais precisando de oração. Nação de oração. Homens mentirosos. Homens perversos. Homens que estão no trono. E Deus ora. Ora que eu revelo a você a estratégia. E Davi, quando recebeu ali, ó, Deus só depositando brasas na cabeça de Davi. É isso aí. Por isso que eu disse que tu és o meu ungido. Eita glória. E ele disse, então faz o seguinte, para não ficar na falácia e ficar um mentiroso, porque veio ao encontro dele. Ali diz que aqui em GBA, onde está, e depois desce para o deserto de Zefa, tem as partes montanhosas. A montanhosa é próximo, que é as montanhosas de Judéia. Ô irmão, Judéia não foi o lugar onde Jesus nasceu, em Belém, aonde todos o rejeitaram. Perceba, nada é acaso. Jesus, quando tinha um encontro para fazer uma vida nova sobre uma samaritana, não é acaso. Ele vai comprar comidinha que o mestre está com fome. Eita glória. E os discípulos foram comprar alimentos. E os discípulos voltam sem alimentos. Tu acha que todo mundo tá dormindo aqui de dormir, que são os melhores, o 3.000. 3.000. Aleluias. Eu só entendo de um seguinte. O Salmo 91, versículo 7 diz, 1.000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nenhum deles vão atingir a sua vida, porque quem está na casa é Deus na sua vida. Não se fere nenhum, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está bem guardado e protegido, está debaixo do escudo, aleluias, do céu, sobre a sua casa, sobre a sua região. Então, procure aliados que Deus determinou em sua vida, porque medrosos e covardes voltam, eles não vão desfrutar do dia da vitória ao seu lado. Ei, Jesus, eu não contava com isso, mas o Espírito Santo que diz, ele que fala, Arabachura caia, e 1.000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido, porque até Jesus, que diz que ainda vai dar um tempo para a vinda, ele está dando um tempo aqui, você seja evangelista, faz um coração para o Senhor. Deus está revelando para você coisas extremas de importância diante de uma estratégia que você
tá com situação que não sabe como faz e diz que tá amarrado. Quem tá amarrado é o Satanás, pelo nome de Jesus. Porque Deus revela a você. Você tem que ter coragem, porque Jesus disse, quando Deus falou com Gideão, ele fez ali um propósito com Deus. Para saber se era Deus naquele momento na vida dele. O escolhido, ele disse assim, a relva molhada, todas molhadas, uma sequinha, eu sei que é o Senhor. E sim, uma só molhadas e todas secas, isso na madrugada. Aqui era na madrugada, Deus disse, horas a mim, madrugadas a fios. Acorda, porque eu estou a observar o que você faz, eu estou vendo. Tu se revelas a mim, Jesus, ao teu povo que estava esperando aqui no maná do céu, que o Senhor disse que covardes e medrosos voltem, mas o Senhor escolhe pessoas específicas, vaso do céu para acompanhar em uma jornada, mas todos verão a glória do Senhor como foi feito. E Davi volta com os pertences de Saul em suas mãos para dizer, tive aí. Vou ter um particular aqui e não vai ser beijinho no ombro, não. Porque quem dá o beijinho no ombro, como diz aqui o Senhor, aleluias, é Ele mesmo que o faz. E Davi aqui fez como profecia. Ele disse assim, Ele mesmo, aleluias, Deus levantará e Ele morrerá. Ou quando Ele volta de uma batalha. Eita Jesus. Não foi assim? Que assim sucedeu. E Deus se revela, Deus já está se revelando para você em muitas situações. Se coloque como soldada do céu. Porque Ele escolhe pessoas específicas para determinadas batalhas. Não insista com sua mão. Eita Jesus, Jesus já falou. Poderoso Deus, eterno Pai, eu agradeço. Porque o Senhor diz que brasas de fogo está colocando sobre vidas. Porque o Senhor está observando como se comporta. O seu caráter. Davi agiu de caráter, com integridade, honestidade do céu, mas não foi da terra, porque ele estava no seu direito de se defender. E ele, para provar das acusações, ali foi dada a ele. Brasas de fogo foram acumuladas ali. Não é à toa que Jesus disse conosco lá, Deus disse assim, ó, é a menina dos meus olhos. É a menina dos meus olhos. Aleluias. Poderoso, tu és maravilhoso e eu te agradeço, Jesus. Porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos. Louvado, exaltado é o nome de Jesus. Porque o Senhor é bom, majestoso e quando oramos o Senhor nos responde. Porque o Senhor é o Senhor. E eu já aqui digo, meu Deus, que já te agradeço. O Salmo 91 está sobre sua casa. Ninguém entra, ninguém fere, ninguém mata. Porque todos que estão dentro, até quem não é dela, que está andando sobre ela, na sua residência como amigo, companheiro, parentela, não será atingido. Por quê? Porque Deus está vendo como você está, aleluias, comportando-se. Louvado, exaltado. Eu quero agradecer a Deus. Amém? Graças a Deus. Amado Espírito. Eu quis deixar isso aqui para você. Esse louvor eu estava procurando. Por isso que eu estava sempre. Eu quero falar para os irmãos. Não fique para você. Deus desceu do céu com essa palavra. E está dizendo que se tu tem sede, tua alma sobre o meu nome, e nas batalhas quem vai com você sou eu. Pega as estratégias porque eu te respondi. Em nome de Jesus, as brasas vivas sobre sua cabeça. Amém? Graças a Deus, a paz do Senhor.